Bom dia para você. Começa a partir de agora o programa Tá na Pauta, aqui dentro do Temática, com oferecimento de Ótica Martinato. Você conhece, você confia. Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. E Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Para você que está no rádio, muito obrigada. Somos rádio, estamos disponíveis em 2 meios de entrega pelo rádio, 560 AM, no AM, 79.9 no FM, mas também estamos em outros meios de entrega, que são aí a Alexa, para quem tem o aplicativo, para quem gosta da aba ao vivo do site, está lá no seu no computador trabalhando, vai lá, tuaradio.com.br, dá para baixar também o aplicativo no seu celular, você que está caminhando, correndo na academia e que gosta, né, de uma conversação, que gosta de refletir sobre temas, fica o convite também para você nos levar na palma da mão do seu celular. É só ir lá em @redetuarádio, né? E você vai encontrar o aplicativo para você baixar no seu celular também. E a partir de agora, já com imagens do estúdio, em live pelo Facebook, trazendo os convidados. Temos o titular do programa, que eu vou dar bom dia em primeiro, porque as pessoas estão acostumadas, que é o Ronaldo Velho Bueno. Tudo bem, Ronaldo? Bom dia. Bom dia, Beverly. Bom dia aos ouvintes. É sempre bom começar a semana aqui com vocês, iniciando mais uma segunda-feira. E bom dia aqui ao nosso convidado de hoje, o Frei Carlos Rockenbach. Falávamos ali na produção, Beverly, que há 8 anos que nós não conversávamos. Que Então foi loucura, um né? reencontro aqui na rádio. Um feliz Feliz reencontro, tenho reencontro. certeza. Frei Carlos Ockenbach, seja muito bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, Beverly, todos os ouvintes, bom dia e paz e bem, né? Santa alegria. Santa alegria. Então, é uma alegria imensa, de fato, poder retornar e me dirigir a tantos ouvintes em tantos lugares e trazer uma mensagem, né? Sempre de esperança, já que concluímos há pouco o Ano Santo dos 2025 anos do nascimento de Jesus, com o lema Peregrinos de Esperança, e agora o Papa Leão convocou o Ano Santo Franciscano, né? 800 anos, a gente não chama tanto de morte, mas de trânsito de São Francisco de Assis. E com o mesmo lema, Peregrinos de Esperança. Então, é isso que a gente quer viver e transmitir também. Que bonito, aliás, muito obrigado por essa lembrança, né? Nós que estamos aqui pensando que nós, enquanto Rádio São Francisco, que levamos esse emblema, esse nome, né? Vamos também produzir nesse ano jubilar, né? Desde 10 de janeiro desse ano até janeiro do ano que vem, é isso, né? Sim. Bacana demais. Exato. Frei Carlos, nós convidamos o Frei Carlos hoje para uma participação especial, porque nem eu, nem o Ronaldo teremos lugar de fala nessa pauta, né, Ronaldo? E por uma questão até de princípio ético, a gente quis trazer alguém que pudesse falar pela dimensão, né, da espiritualidade de um tema que correu nas redes sociais. Eu vi, sei lá, 20, 30 pessoas diferentes, em áreas diferentes, falando sobre a sua forma de enxergar um fato. Qual era o fato? O fato é que uns dias atrás, em Santa Catarina, um sacerdote ficou conhecido, né? Padre Henrique. Muitas pessoas ficaram conhecendo o Padre Henrique. Acho que hoje, se eu falar no Padre Henrique, muita gente já sabe até de quem eu estou falando, que é um sacerdote que estava fazendo lá a missa, né? E no momento em que ele estava lá fazendo a consagração, uma pessoa que estava na missa e que era alguém que atuava na igreja, né, como leigo, recebeu uma notícia muito triste, o falecimento de alguém de sua família, e ele, na hora, essa pessoa, né, que recebeu a notícia, ela não recorre a quem está do lado. Ela extravasa uma emoção, porque foi algo muito, assim, humano, e ele vai até o altar e se acolhe nos braços do Padre Henrique, que para tudo naquele momento e o acolhe. Sobre isso, eu vou depois rodar o áudiozinho aqui, ver se eu consigo buscar esse áudio aqui também, mas de imediato, assim, já queria ouvir as primeiras reflexões, porque, assim, tem uma dimensão, Frei Carlos, que é a dimensão de interromper um rito. É uma coisa inusitada. Sim. É uma coisa inusitada. Como avaliar o que é mais importante naquele momento? E um rito, ele é uma lembrança, por exemplo, quando a Sim. gente faz lá o rito, ou nós, pessoas comuns, fazemos o uso da confissão lá da hóstia, enfim, e tudo mais, a gente passa daquele momento, a gente sabe que a gente está, na verdade, usando o sacerdote para se conectar com Cristo. Sim.
Então é uma coisa muito importante, né? Ah, E aí o padre Henrique para tudo. Queria sim. ouvir primeiro o senhor, assim, Frei Carlos. Olha, quando eu vi isso, eu fiquei emocionado. Eu também. Porque a nossa referência última e primeira sempre é Jesus Cristo. E nós encontramos na Bíblia 4 relatos da instituição da Eucaristia. De Paulo, né? Foi o primeiro que escreveu, depois Marcos, Lucas e Mateus. Quando chegou a vez de João, ele escreveu seu evangelho lá pelo ano 100. E João, ele também interrompe a celebração, de certo modo, porque ele começa falando igual aos outros evangelistas, estava em torno da mesa. Aí Jesus, de repente, abandona seu posto, pega uma toalha, uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. E lhes dá uma ordem, porque no final do relato da instituição da Eucaristia é memorial. Fazei isto em memória de mim. E no final do lava-pés, Jesus também dá uma ordem aos discípulos, a todos nós. Fazei a mesma coisa que eu fiz. Né? Então, para completar a Eucaristia, para que ela seja completa, a gente precisa reconhecer a diversidade das formas de presença real de Jesus. Porque não é só na Eucaristia. Então, a gente pode dizer pelo menos 4 formas de sua presença, que a primeira é a própria comunidade, né? É o corpo de Cristo reunido aí. O corpo de Cristo. Nós fazemos parte desse corpo. Cristo é a cabeça e nós os membros. Tanto que quando a gente vai comungar, a gente não comunga só a cabeça. A gente precisa comungar todo o corpo. E os batizados todos e a humanidade faz parte desse corpo. Então, esta é a comunidade, uma das formas da presença de Jesus. A segunda forma, ele mesmo fala isso claramente no capítulo 25, 31 a 46 de Mateus, é nos pobres, nos sofridos, nos desesperados, como aquele senhor de idade, né? Ele está presente nesses. E também, claro, de uma forma muito especial, está presente na sua palavra, porque quando proclamamos a palavra na comunidade, como diz o Vaticano II, a Constituição Sacramentum Concilium, ele está presente na palavra. É ele mesmo que fala quando são proclamadas as leituras. E a forma privilegiada é na Eucaristia. Mas quem não consegue reconhecer Jesus na comunidade, no pobre que está sofrendo como aquele senhor neste momento, na palavra, dificilmente vai reconhecê-lo verdadeiramente na Eucaristia. Então é importante a gente saber que a palavra Eucaristia quer dizer ação de graças. E a melhor forma de ação de graças, e que a torna completa, é louvar a Deus não só pelos lábios, mas pelas atitudes, pelos gestos de amor, de misericórdia, de compaixão. E o Papa Francisco, ele proclamou o Ano Santo da Misericórdia justamente para resgatar esta dimensão indispensável e fundamental, tanto que ele diz que o outro nome de Deus é misericórdia. O que quer dizer misericórdia? Dar o coração aos míseros, aos que sofrem, aos pobres. Misericórdia são 3 palavras, né? É um conjunto. E aí, dar o coração aos pobres. E a Eucaristia, sem esta medida, Opa, ela é incompleta. E aí tem outra paixão, outra palavra que se junta a esta, a compaixão. Padecer com o outro. Colocar-se na pele do outro. Sentir no próprio coração a dor, o sofrimento do outro. claro. Por isso que eu também li um comentário e escutei também de um pastor fazendo comentário, evocando a parábola do bom samaritano. Então, tinha 2 aferrados fanáticos ligados à lei, que era o levita e o sacerdote. E um assaltado, quase morrendo, à beira do caminho,
Eles passaram direto, porque eles achavam que rezando e o levita proclamando a palavra de Deus era o suficiente. Aí vem um estranho, né? O bom samaritano, um desconhecido e rejeitado pelos primeiros, menosprezado, e ele sente compaixão e vai ajudar. Claro. Ele se fez próximo. Então, eu me emocionei quando vi isto, e porque aí está o verdadeiro sentido da Eucaristia. Porque se juntaram dois. Aí eu quero evocar, posso? Pode, pode. Um outro exemplo, que o próprio Papa João Paulo II, no primeiro ano do martírio do bispo de El Salvador, hoje Santo Oscar Arnulfo Romero, ele diz que o sangue dele, porque ele foi assassinado enquanto consagrava, né, a Eucaristia, que o sangue de Santo Oscar Romero, Dom Oscar Romero, se misturou com o sangue de Cristo, né? Ou seja, como Cristo deu sua vida na cruz, ele deu sua vida também pelo seu povo, né? Bem na hora da celebração, da consagração. Então, é muito importante que nós tenhamos, superemos esse reducionismo eucarístico. Não quero minimizar o rito, minimizar, mas parece que ele ficou mais rico, mais evidente, mais claro com este abraço. Que bonito Porque um isso. abraço vale muito mais do que muitas palavras. Um conforto dado a alguém que está sofrendo. Frei Carlos, eu vou pedir licença um minutinho, porque eu cheguei chegando aqui no programa e Sim, talvez algumas pessoas não sabem do que a gente está falando, né? sim, Então, eu parafraseei aqui. Frei Carlos já fez uma primeira análise muito importante. E só lembrar que o fato em questão aconteceu agora, dia 18 sim. de janeiro, é bem recente, lá na cidade de Tubarão, em Santa Catarina. Uhum. Virou notícia nacional, inclusive depois também. Eu peguei um trechinho bem do fato aqui, para quem Sim, não viu, escutar e tentar entender um pouquinho. tá. Eu vou desligar os microfones de vocês para que vocês também possam escutar aqui exatamente Sim. o momento em que acontece a situação. Vamos lá. Sempre nos acompanha. O choro, né, emocionado do idoso que recebeu a notícia e foi ao altar. E é engraçado que a missa continuou sendo tocada, né? As pessoas não sabiam nem o que fazer naquele momento, né? Depois um grupo de pessoas fiéis também vão e acolhem, né? Acolhem esse idoso que eu achei muito interessante, Ronaldo, e agora também o Ronaldo vai nos ajudar com a questão semiótica do comportamento humano, porque nem sempre a gente se dá conta que isso aconteceu numa missa, mas pode acontecer em qualquer lugar. E a gente não se dá conta de como o nosso comportamento impacta não só quem está na situação, de quem precisa ou de quem recebe um abraço, mas de todos nós que vemos uma situação como essa. Porque a gente viu, o Frei se emocionou. Eu não sei nem o que dizer, ainda não tenho sabe, a gente fica um pouco chocado, porque tem mil possibilidades. Sim. Essa pessoa, ela não foi buscar ajuda em quem estava do lado dela, que certamente eram conhecidos porque era um frequentador, né, da igreja. Podia ter pego pessoas do lado. Não, ele levanta, ele não pensa. E para mim, semioticamente, Ronaldo, o que me deu a impressão? De que ele não foi abraçar só um padre amigo conhecido. Ele foi abraçar o próprio Cristo. Porque ele foi até o altar. Quantos de nós, muitas vezes, a gente busca uma representatividade na mãe, colo de mãe, colo de pai, chá quente de vó. Às vezes não é o chá, é o que fica na nossa memória O como símbolo. o símbolo. Exatamente. Esse episódio, ele me chama bastante atenção porque quando ele repercute, né, nas redes sociais, da forma como repercutiu nos últimos dias, estourando as bolhas, né? Porque todos nós, basicamente, vimos esse vídeo de um jeito ou de outro, né? Eu vi muitos perfis, muitas pessoas compartilhando a imagem, fazendo seu comentário, fazendo a sua leitura. Ele demonstra que ele também atinge outros aspectos, né? E você pontua muito bem, Beverly, de trazer também
um olhar semiótico sobre o que acontece, né? Seguidamente eu ouço algumas análises de isso é pura semiótica ou isso a semiótica nos ajuda a explicar, mas até como professor em formação, eu gosto de ir pelo princípio e, afinal de contas, o que que é essa tal de semiótica, né? E por que que ela pode nos ajudar a fazer uma leitura? O Frei fez uma leitura excepcional do ponto de vista espiritual e agora eu gostaria de trazer também um complemento um pouco mais secular, digamos assim, e de como que isso pode reverberar em outras esferas, né? Mas a semiótica é uma área de estudos que acaba abordando o significado de gestos, de palavras, de imagens, o significado cultural. Por que que eu digo significado cultural? Porque os significados, eles são variáveis de acordo com o ambiente em que ocorre, com o local onde a gente está inserido. Então, a imagem de um abraço, como foi essa do vídeo e que a gente reproduziu o áudio agora, o abraço ele tem uma simbologia para nós, que talvez não seja a mesma simbologia de outras culturas. Por exemplo, se a gente pega uma cultura oriental, o abraço pode ter uma outra conotação que não o abraço ocidental ou o abraço latino. Ou o choro podia ser o Ou o mesmo. choro. Então, existem diferenças nas interpretações. Para mim, esse episódio especificamente, ele se torna um símbolo de acolhida, um símbolo em termos de humanidade, né? Em Empatia, termos de empatia. fraternidade. Uhum. E por que que ele é um símbolo, né? Agora eu vou com uma parte um pouco mais chatinha, digamos assim, do raciocínio, que é falar de semiótica. Eu gosto de falar um pouco de semiótica. Tem um filósofo norte-americano chamado Charles Peirce, em que, na teoria do Peirce, as palavras, os gestos, as imagens, elas podem se dividir em 3 categorias de significado, né, de significação, que seriam os ícones. Eu até fiz minha colinha aqui para trazer com maior correção possível para o ouvinte. Os ícones, os índices e também os símbolos. No meu entendimento, esse acontecimento que nós estamos nos referindo aqui no programa, ele se enquadra muito na área do símbolo, na área da simbologia. O que seria um ícone, Beverly? Um ícone é algo que representa aquilo que parece. Por exemplo, o desenho animado de um cachorro, ele é um índice, ou melhor, ele é um ícone que representa o cachorro bicho, né? Quando a gente assiste, sei lá, Tom e Jerry na televisão, o desenho do Tom, que é um gato, ele representa um gato de verdade. A gente tem que reconhecer, né? Tem que reconhecer. Uhum. Então, uma fotografia vai representar exatamente a pessoa que foi retratada pelaquela fotografia. A pintura de um rei, né, vai representar o rei. O mapa de um país vai representar o território daquele país. Existe uma segunda categoria semiótica proposta pelo Peirce, que são os índices, que representam por proximidade ou por associação. Por exemplo, a gente vê na praia umas pegadas, pés humanos. O que que isso nos leva a entender? Indica, o indicar da palavra índice, que alguém passou por ali. Se a gente vê pegadas humanas, a gente tem a impressão que alguém passou pela praia há pouco tempo. Ou se a gente chega em casa e tem cheirinho de café, indica que alguém recém passou um café. Isso é um índice. Também está dentro da estrutura da semiótica. E nós temos uma terceira categoria, que é o símbolo. O símbolo é uma representação que é cultural, estabelecida por convenção. Um símbolo só é reconhecido se todos nós aqui na sala, no estúdio, reconhecemos como tal. Por exemplo, uma bandeira nacional é um símbolo. Quando a gente vê um tecido no formato retangular, que tem um fundo verde, um losango amarelo e uma esfera azul com estrelas, nós sabemos que se trata da bandeira do Brasil, que representa a ideia de nação do Brasil. Assim como se a gente vê uma bandeira repartida em 3 listras, verde, branca e vermelha, listras verticais, nós sabemos se tratar da bandeira da Itália, que representa a ideia de uma outra nação.
Mas isso nasce por convenção, por uma convenção cultural. O abraço é uma convenção que, pelo menos na nossa cultura ocidental, na cultura latino-americana, ele está embebido de acolhida e de quando nos falta palavra. Eu acho muito interessante também quando a gente assiste a imagem do que aconteceu, esse vídeo que acabou repercutindo, ocorrido em Tubarão, Santa Catarina, de como que o abraço está ali num momento em que falta a linguagem verbal, quando falta o saber o que dizer diante de uma tragédia familiar, né? O avô que recebe a notícia da morte do neto, lhe faltam palavras. Da mesma forma que o sacerdote, quando acolhe no abraço, ele não acolhe com palavras, ele acolhe com um gesto. E isso é muito interessante, por isso a simbologia do ocorrido, de como que a busca pelo toque físico do consolo, da acolhida, ocorre por parte do avô, e como que essa acolhida sem palavras ocorre por parte do sacerdote, por parte do padre, que não precisa dizer nada. Ele acolhe pelo gesto, pelo toque físico e por tudo aquilo que o abraço representa simbolicamente no nosso imaginário. Talvez uma das representações mais famosas que nós temos do abraço é a imagem da Pietà. Nós temos, inclusive, aqui em Caxias, uma réplica autenticada da Pietà pelo Vaticano. É uma das poucas réplicas autênticas no Brasil, se não estou enganado, são duas, da Pietà de Michelangelo, que está na Itália, em que Maria acolhe o corpo de Cristo morto com um abraço, que também dispensa o verbo, dispensa a palavra. A acolhida é feita por meio do gesto, né? Isso nos guia há séculos e séculos o poder da acolhida pelo toque. A gente quase que. Acho que eu vou dar uma paradinha. Então, eu vou parar aqui, porque nós precisamos fazer um intervalo para não iniciar um assunto e ter que parar ele. Mas a gente teve aqui dois olhares, né? A dimensão da espiritualidade a partir da lógica de quem estava executando a missa, que é a presença do Frei Carlos, e uma análise sobre nós comuns, de como isso se transporta para a vida cotidiana, porque isso não é só na missa, acontece todos os dias. E quem é cristão não pode viver seus valores cristãos só naquele lugar, precisa levar isso para a vida comum, né? Como fazer isso para a casa comum? Então eu vou pedir licença aqui aos nossos convidados, quem quiser participar fique à vontade, mas eu vou fazer primeiro o intervalo e na sequência a gente já volta, não sai daí. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Cuidar da saúde ficou ainda mais fácil. O Unifácil é o plano da Unimed que facilita a sua rotina. Prático, acessível e com a qualidade que você já conhece. Agora, com atendimento em Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha e São Marcos. Um jeito descomplicado de cuidar de você. Unifácil. Fácil de escolher, fácil de usar. Saiba mais pelo fone ou WhatsApp 54-3220-2030. Unimed Serra Gaúcha. 11h34. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. 28 graus. Associados da Apopex agora têm descontos exclusivos para consultas de pronto atendimento 24 horas nos hospitais Vive Ramos e Saúde. Para usufruir deste benefício, é preciso fazer o cartão Bem Viver Saúde direto na nossa sede. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul fica na Avenida Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex. Ainda não é associado? Traga sua documentação e faça parte da Apopex.
Participe da missa em honra de Santo Antônio e una-se a nós em oração. Todas as terças-feiras, às 20 horas, acompanhe ao vivo com exclusividade pelas redes sociais, @Capuchinhos Caxias ou @Frei Jaime. Um momento especial de fé e comunhão, dedicado à presença amorosa de Santo Antônio. Reúna sua família, fortaleça sua fé e viva conosco essa experiência espiritual no conforto da sua casa. Abra o seu coração. Compre e doe no Abra Cabric. Você pode doar ou comprar móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, roupas, utensílios usados e muito mais. O recurso das vendas será revertido para a assistência de mais de 250 crianças carentes, de 1 a 6 anos, nas escolas Educaritá. Faça parte dessa grande ação de solidariedade Abra Cabric. Avenida Júlio de Castilhos, 450. Fone 3027-6745. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h37, retomando o programa Tá na Pauta de hoje, estamos aqui analisando, né, seja pela dimensão da espiritualidade, a interrupção de um ato litúrgico, uma missa, né, na hora da consagração para fazer uma acolhida, ou seja, né, a missa viva, e também analisando a partir dessa experiência que aconteceu lá em Tubarão, Santa Catarina, com o padre Carlos Henrique, viu? Ele prefere ser chamado de Padre Henrique, até onde eu sei, né? Mas é Carlos Henrique. E também a questão da dimensão dos símbolos, né? Eu falei muito em semiótica, talvez nem todo mundo entenda, o Ronaldo já explicou, né? Então tá lá no primeiro bloco, sobre como isso se reflete no comportamento de todas as pessoas transportando estes valores cristãos ou replicando este abraço, essa acolhida no momento de desespero para alguém que precisa, mesmo que a gente tenha que interromper algo muito importante, né? De como a gente pode transportar isso para a nossa vida. Estão presentes o Ronaldo Velho Bueno, jornalista e mestre em Letras e Cultura, e o Frei Carlos Rockenbach, que além de, obviamente, né, o nome já diz Frei, né, ele é um religioso, mas ele teve a sua tese, né, agora foi mestrado, doutora? Mestrado, de mestrado. Fiz lá em Paris, né, então de 98 a 2001. Exatamente nessa questão, né? Na dimensão social. Dimensão social da Eucaristia, né? Ou seja, não podia ter achado ninguém melhor, né, para vir falar sobre essa questão. Sem contar que o Frei Carlos, ele já foi pároco aqui da Igreja Imaculada Conceição também por um período. Ele ficou conhecido por ele seria o nosso Padre Henrique, né? Mais ou menos, essa pessoa que acolhe, né? Que, enfim. Voltando ao tema, a gente poderia falamos do abraço, falamos da fraternidade, de interromper, de decidir, porque ali foi um momento de decisão, né? Eu decidi o que eu faço agora. Eu sigo algo que é protocolar, necessário, que vai fazer falta para algumas pessoas, em detrimento de uma única pessoa que naquele momento precisou. Como é que se toma essas decisões e como a gente replica isso na vida? Então, eu queria largar para vocês, que eu sei que vocês têm muito para falar, né? Podem ficar à vontade, quem quer falar primeiro. Sim. Então, claro, o rito tem sua importância, mas nós não podemos ser escravos dele. Da mesma forma, a lei. E o sacramento primordial de Deus é a vida humana. Esse é o sacramento, esse é o mais importante. Tanto que Jesus resume sua missão no capítulo 10, versículo 10 de João, numa frase: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E não é vida depois desta e fora desse mundo. E a gente olhando a prática de Jesus, em Marcos, o primeiro milagre qual foi? Um leproso, o mais excluído, lascado da sociedade, o símbolo da impureza desde o Antigo Testamento, ele se encoraja e se aproxima de Jesus e confessa, e diz, se o senhor pode purificar-me, para Jesus. E Jesus sente compaixão, ele se coloca na pele dessa pessoa.
E quem tocasse uma pessoa impura se tornaria impuro também. Isso era um escândalo para as autoridades religiosas daquele tempo. E o que Jesus faz? Toca ele. E toca a sogra de Pedro, que estava com febre, ele toca. Aí, Frei Carlos, me perdoe ele me interromper, mas isso é bem importante. Antes do milagre vem a decisão. Sim. Então, aí, por exemplo, isso já é um pouco o coração que vai nessa perspectiva. Nós estudamos no ano passado muito um dos mais belos poemas e orações que a humanidade conhece, feita por São Francisco de Assis, o Cântico do Irmão Sol. Ele o compôs, assim, quase todo ele num momento, com exceção dos 2 últimos versos, onde ele chama tudo de irmão e irmã. Não só as pessoas, mas toda a criação. O sol ele até chama de Senhor, porque se parece com a luz do mundo que é Jesus. E a terra, além de irmã, ele chama de mãe, né? Então, estudando, a gente vê que isso era uma experiência que vem de longe. Ele tinha tudo isso no coração. Isso já fazia parte de sua vida, esta relação com todas as criaturas, mas, sobretudo, com os mais sofridos. Tanto que ele também fugia dos leprosos, como todo mundo. Mas um dia ele viu no rosto desfigurado de um leproso a face de Jesus. Ele desceu do cavalo, o abraçou e o beijou. Aí ele mesmo confessa depois, ele diz, o que me parecia amargo tornou-se doce como mel o meu paladar, né? Então, aí é muito importante que a gente tenha presente que tudo aquilo que Jesus fez foi pela vida da humanidade. E quando ele toma esse pão, lá na instituição da Eucaristia, isso já não é novidade, porque desde Abraão o pão é símbolo, né? Ele perpassa todo o Antigo Testamento, quase, o pão e o vinho. Aí, só que naquela hora, ele acrescenta algo, isto é meu corpo, que será entregue por vós, né? Ou seja, o pão simboliza tudo aquilo que Deus nos dá para vivermos dignamente. E simboliza também tudo que nós precisamos para viver dignamente. Nós necessitamos. Por isso que a gente sempre fala pastoral do pão, mas não é só do pão. É partilhar tudo que nós precisamos. Isto é viver eucaristicamente. Isto é viver o que se celebra. E se a gente não vive o que a gente celebra, aí sim falta uma parte essencial, né? Porque nós seremos julgados no final, não pela quantidade de vezes que nós comungamos, que nós fomos à missa, não que não seja importante isso, não quero dizer isso, mas nós seremos julgados, conforme o texto que eu já citei, Mateus 25, 31 a 46, pelo que tivermos feito, por aqueles que têm fome, sede, os nus, os presos, os que estão oprimidos de tantas formas, os peregrinos, os foragidos, Tantas assim por diante. pessoas que estão à margem, pessoas, né? né? Frei Carlos, deixa eu aproveitar assim, nesse ensejo do seu raciocínio. A gente sabe que assim como o padre Henrique em questão foi aclamado por uns, ele também foi criticado por outros, né? Por ter Sim. interrompido algo que poderia ter sido feito por outra pessoa, né? Na sua forma de enxergar, não quero aqui dizer tá certo ou tá errado, ponto. O fato já tá lá. Mas como a gente pode olhar para estes momentos que são decisivos na vida de um cristão e em fazer a sua escolha, vai Sim. arcar com o peso da escolha, mas colocando à frente isso, aquilo que você entende pelos valores cristãos. Sim, porque, claro, existe o rito e a lei. Então, a igreja, por muitos séculos, viveu o ritualismo, né? Excessivo, tudo enquadrado, né? Ou seja, há um legalismo, às vezes, doentio, que infelizmente está voltando fortemente hoje na vida da igreja também, né? E acima de tudo isto, acima da lei, está o coração e a vida. O próprio Papa Leão outro dia disse isso claramente. O coração está acima da regra, né? Então, aí o momento de tomar uma decisão, o que a gente precisa olhar é o que Jesus olhou nas pessoas. Quando viu essa multidão faminta, ele teve compaixão e se preocupou.
E até diz aos apóstolos, dai vós mesmos de comer, né? Ou seja, isso aqui é uma questão humana, e Jesus se fez humano justamente por causa disso. Deus assumiu nossa condição para mostrar como que a gente deve se tornar verdadeiramente humano. Porque quanto mais humano, mais divino nós somos. Jesus não veio para nos divinizar em primeiro lugar, mas para nos humanizar, né? Então, as atitudes humanas de Jesus, estas que nós devemos olhar em relação a todos aqueles que sofriam, como aquele Senhor, né? Aí eu quero evocar aqui um fato que já é de longa data, né? Do Papa Gregório Magno. Ele foi Papa do ano 590 até o ano 603, 604. E aí, claro, ele morava num lugar e a igreja no outro. Aí de manhã cedo ele saiu dos seus aposentos e foi caminhando para a igreja para rezar com os cardeais e da Cúria Romana. Mas na calçada encontrou um mendigo morto por causa do frio. E ele entrou na igreja, diante dos cardeais, e disse: hoje não vai ter missa. Não vamos rezar missa. Aí todo mundo se surpreendeu e ele disse por quê? Hoje é que nem Sexta-feira Santa, porque eu vi Cristo morrendo, abandonado, né, por todos nós, não só nós aqui, mas particularmente nós, aí na rua, né? Então, um Papa toma essa decisão, essa atitude, e aí esse padre também foi na mesma perspectiva, né? O coração que teve que falar mais alto diante de alguém desesperado, chorando, sofrendo, não importa a situação, são muitas as situações onde a gente precisa reconhecer Jesus naqueles que vêm a nós, carentes, e expressar nosso amor, nossa ternura, nossa empatia, nossa compaixão, às vezes através de um abraço, mas um abraço verdadeiro. Claro. E chama a atenção como que essa interrupção, né, do rito, por vezes nós não estamos preparados para esses momentos e é engraçado como que nos choca muitas vezes. Eu recordo que um exemplo do cotidiano, acredito que ano passado, ano retrasado, também viralizou um acontecimento que foi um jornalista, um apresentador de televisão, talvez a Beverly recorde do acontecido, que abandonou, entre aspas, o programa ao vivo, abandonou o telejornal para correr para o hospital porque a filha estava nascendo, né? Ele recebeu a notícia de que a filha estava nascendo e naquele momento, mais importante do que continuar apresentando as notícias, mais importante do que continuar ali no seu ofício, era acompanhar o nascimento da filha. Sim. Mas o caso dividiu opiniões, porque na época muitas pessoas concordaram com o apresentador que fariam o mesmo, que existe a prioridade da vida e do coração, mas muitas pessoas criticaram que talvez ele pudesse ter esperado o fim do programa, pudesse ter esperado mais ali os 30 minutos para depois ir acompanhar o nascimento da filha, e mesmo que perdesse ali o momento específico, né, do nascimento. Mas eu trago esse exemplo para a gente refletir aqui como que essa quebra de rito em todas as áreas divide opiniões, né? Todos nós queremos mais humanidade, mas quando ocorre uma interrupção de rito por um motivo essencialmente humano, algumas pessoas endurecem a interpretação e preferem o rito no lugar da Aí humanidade. que tá, Ronaldo, tu traz um bom exemplo para a gente analisar aqui, porque a gente banalizou a questão do quebrar o protocolo, né? Quebrar o Sim. protocolo é o novo protocolo. É o novo protocolo. A gente, inclusive, nos nossos currículos, uma vez a gente colocava, assim, todas as questões mais técnicas em primeiro e arriscava um ensaio, sei lá, de um hobby junto ali para nos descrever. Hoje é o contrário. Hoje as pessoas colocam ali corredor amador e depois vem vindo, né? Mudou um pouco. Por quê? Porque nós normalizamos quebrar o protocolo. Mas a gente quebra o protocolo quando? A gente quebra o protocolo quando não é relevante, quando não é essencial.
Quando a gente não, né, vai todo mundo ficar bem numa fita. Claro que você usou um exemplo profissional que poderia dar 1000 margens, e não vou voltar aqui na questão, eu lembro desse fato, né? Sei que dividiu muito as opiniões, mas aí também tem a questão das empresas, que às vezes não permitem que as pessoas. É um novo momento, a gente precisa olhar. Se a gente quer a humanidade, as empresas também precisam aprender a ter regras, a ter capacidade, ter gordura, né? Para poder fazer essas Até porque concessões. empresas são feitas por humanos, né? Não são uma Exatamente. entidade inexistente, né? Algo Sim, que é duro. diferente da dimensão do que aconteceu em algo, por exemplo, dentro de uma perspectiva fraterna e etc, né? Claro que também o padre vai responder, né, ao seu bispo e etc, né? Sim. E poderá que tenha assim o assado, não venha ao caso. Como eu disse, o fato tá ali. Mas nós, na vida normal, na vida cotidiana, às vezes, Ronaldo, a gente não sabe mais o lugar daquilo que é uma questão de estou fazendo uma quebra de protocolo legal, tá certo? Quando a gente banaliza e quando a gente perde o essencial. É sobre isso que nós estamos Sim. discutindo hoje. É quando a gente não perde mais o essencial e a gente, justamente, pode quebrar um rito, uma lei, um protocolo. Por quê? Porque aí sim mora algo que é essencial, que seria o quê? A vida. Vou contar rapidamente, né? Eu passei sábado de tarde, 3 horas da tarde, aqui na Olavo Bilac, estava passando por ali, e no meio do trânsito, e eu vi um homem, uma pessoa em situação de rua, comendo direto do lixo. Ele abriu um saco, ele estava comendo direto do lixo. Eu vi, eu me compadeci. Mas eu não podia nem parar. E depois tu fica pensando assim, alguém vai ver. Por quê? Porque a gente sempre tem a ideia de que você vai terceirizar. Alguém vai ver, alguém vai fazer, alguém que está mais perto. E eu fui para casa, até hoje eu fiquei com essa coisa na minha cabeça, né? Porque assim, qual é o momento de decisão de fazer algo que seria até, quem sabe, uma imprudência? Dar uma estacionada meio brusca, por quê? Porque era o momento, e fazer alguma coisa. Seja lá o que for que tem que fazer, às vezes não é nem dar comida, mas às vezes é conversar com aquela pessoa, mostrar um caminho. Ou seja, nós banalizamos a ideia do que é essencial, nós perdemos o referencial. Voltando a ele, quero entregar para vocês aqui de novo essa reflexão, que a gente está chegando daqui para o final do programa. Para onde vai essa dimensão, Frei, de a gente poder viver esses valores, que são os valores essenciais da vida, ser igreja da vida? E, Ronaldo, o nosso comportamento, ele impacta. Nós vimos a imagem ali do senhor e do padre, e aquilo repercutiu não só nas redes sociais, repercutiu em quem viu, em quem estava lá, né? Repercutiu na comunidade, repercutiu nas redes sociais a partir de quem viu. O que nós fazemos também é uma pedagogia para a vida. É uma pedagogia semiótica pura, né? Então, vou deixar para vocês dois aqui. Tá, então, rapidamente, eu só quero evocar mais uma coisa. Jesus, ele tinha muito conflito com os legalistas, né? Principalmente quando tem leis que são tradições humanas. Por exemplo, em dia de sábado, tem coisa que não pode adiar, né? Para depois, nem para amanhã. Então, tem que ser feito na hora. E foi o que o padre sentiu, né? Então, lá tinha a lei do sábado, que não se podia fazer absolutamente nada. E Jesus curava, Jesus alimentava, e não se importava. Não tem hora, não tem dia para a gente viver o grande mandamento do amor, principalmente aqueles que não são amados ou pouco amados, né? Então, essa é uma questão. E quero voltar de novo a duas expressões, né? A gente hoje ainda ouve muitas pessoas saindo da igreja, depois de uma missa, diz, pronto, cumpri com o meu dever, né? Agora começa o dever, né? Então, participar da celebração da Eucaristia, de um rito, me reenvia a viver a Eucaristia, ou viver eucaristicamente. E viver eucaristicamente é justamente se fazer pão para o outro. Se doar como Jesus doou sua vida na cruz. Isto é viver eucaristicamente. Amar, principalmente aqueles que nós encontramos nas encruzilhadas por aí, que muitas vezes julgamos e condenamos, mas é um outro Cristo, que a gente não reconhece. E aí dificilmente a gente o reconhece na própria Eucaristia. Profundo isso, né, Ronaldo? Profundo. Ronaldo. Eu queria abordar um aspecto do comportamento de por que a imagem do vídeo que nós estamos debatendo aqui no programa de hoje, por que ela bateu em nós
de maneira diferente, né? Por que que essa imagem, utilizando a expressão das redes, por que que ela viralizou, né? Tem alguma coisa ali, tem algum componente na situação que encontra respaldo em todos nós. E talvez um desses componentes seja a nossa carência de acolhimento nos tempos que estamos vivendo, um tempo de intolerância, tempos de guerras, tempos de individualismo impulsionado muito em parte por conta do nosso comportamento em rede, algo que eu sempre tenho comentado aqui nos programas nas segundas-feiras, mas essa carência que nós temos de sermos acolhidos por alguém, independentemente do momento, eu acho que isso, quando a gente assistiu esse vídeo, a gente se reconheceu naquele idoso e a gente se reconheceu também no sacerdote quando a gente pensa o seguinte: quando que eu deixei de acolher pessoas que precisavam em diferentes momentos de sua vida, em diferentes contextos, né? Eu acho que houve um reconhecimento, né? Na ficção, na literatura, no cinema, os personagens que mais fazem sucesso geralmente são os personagens que a gente consegue se identificar por algum motivo, por algum aspecto. E nesse caso, a gente não está falando de ficção, está falando de realidade, mas eu acho que a gente se reconheceu nas duas pessoas que estão ali. Nós nos reconhecemos no idoso que buscou o acolhimento, que recebeu a notícia da morte do neto, e nós nos reconhecemos naquele padre que acolheu com aquela sensação de estamos acolhendo? Estamos oferecendo acolhida para as pessoas que precisam, seja na nossa família, sejam os nossos amigos, sejam pessoas das nossas relações? Então, eu acho que isso que fica do ponto de vista do comportamento. Deixa eu só trazer rapidamente que alguns ouvintes que participaram, não vou conseguir ler todos, né? Mas alguns, assim, bem pontuais. A Ana Célia diz o seguinte: todo religioso deveria ter ações de acolhimento, não importa local, dia ou hora. Então, estar mais humano e com compaixão ao outro, né? Estará, né? Isso é muito raro. Vivendo, olhando mais o que posso fazer, né? E deixarmos escapar pequenas oportunidades de ser melhor a cada dia. Não melhor do que ninguém, sermos melhor em relação a nós mesmos todos os dias, diz a Ana, né? Sim, a Ana fala, ponto. Nada a dizer do que a Ana falou. Mas tem um pensamento recorrente embutido nesse pensamento aqui, que é aquilo que eu vou voltar a dizer, que era o meu pensamento. É terceirizar. Todos nós temos que, todo mundo deveria alguma coisa, então a gente acaba terceirizando, né, Frei Carlos? Sim. Porque quando eu penso assim, todo mundo deveria, é como se alguém vai fazer. Né? E acaba que ninguém faz. É aquela história do bife em casa, né? Eu vou deixar o bife para A não come. A vai deixar para B, B não come, C vai deixar para C. No final, todo mundo almoçou e ficou o bife sobrando. Por quê? Porque ninguém comeu, né? Deixando para alguém. Então, alguém não, todos nós temos que fazer nossa parte. É isso, é não terceirizar, né? Mais ou menos isso. Isto é uma questão não, em primeiro lugar, não religiosa. É uma questão humana. Humana. Bem colocado. O Júnior Kurtz, ele vem aqui, Ronaldo, na tua. Ele diz, olha, além da igreja de São Pelegrino, tem réplicas da Pietà nos seguintes lugares no Brasil. Ele foi pesquisar. Santuário do Pai das Misericórdias, em Piedade, São Paulo. Igreja Matriz de Uruçanga, em Santa Catarina, que foi doada pelo Papa Paulo VI em 78 para comemorar o centenário do município. No Liceu de Artes e Ofícios em São Paulo, né, o acervo com uma réplica de gesso trazida da Europa em 1906. Na Catedral Metropolitana de Brasília, que tem uma réplica em tamanho real, e exposições temporárias com réplicas exclusivas, como apresentada no Rio Mar, em Recife. Nossa, Então, deu uma aula. 5, 6 réplicas. 5, ele colocou 5 aqui. Legal, obrigado, Júnior. Bem importante essa informação. A precisão, né? Que é outra coisa que a gente precisa aprender, né? A precisão. A Maria Santa Catarina, em respeito a ela mandou um áudio. Então, eu vou rodar para a gente escutar junto aqui, mesmo no finalzinho do programa, o áudio da Maria Santa Catarina. Vamos lá, então. Dia, Débora, belas palavras do Frei Rockenbach. Muito sábio, muito bacana. E lembrar que ele é uma pessoa muito bacana, minha filha. Ele fez a bênção do matrimônio da minha filha aqui no Caravaggio da Terceira Légua. Belas palavras, sensatas,
Gratidão, gratidão, gratidão. Olha, tá aí, ó, Frei Carlos, o pessoal Obrigado, reconhecendo. viu? Muito obrigado, Maria. Aqui eu, sim, tenho uma paixão por Caxias. Quando eu fui convidado a sair daqui, não foi nada fácil, né? E quando voltei, fiquei feliz. Não que a gente escolha, eu nunca escolhi onde trabalhar e o que fazer. E não tenho do que reclamar. Deus me aprontou tantas, né? Mas tudo coisa boa. Boa essa. Todo dia aprontando, né? Finalzinho do programa, eu quero permitir aqui, eu já vou fazer um anúncio, né? Eu estou negociando o passe do Frei Carlos para um dia de semana tá com a gente que não tá na pauta. A gente vai negociar, depois eu aviso bem bonitinho nas redes sociais também. Mas eu queria, nesse fechamento, Frei Carlos, Ronaldo, permitir que vocês fizessem, assim, uma amarração do que nós falamos aqui, do que não pode ficar, porque a gente foi conversando, né? Então, em um minutinho, Ronaldo, um minutinho, Frei Carlos. Vou começar comigo, então. Eu acho que imagens, gestos, palavras carregam significados que, à primeira vista, podem ficar bloqueados pela visão rápida que nós temos do cotidiano. E a gente tem que aprender a ter calma, respirar fundo e extrair os significados dos gestos, né? Nesse caso específico do vídeo que repercutiu muito nos últimos dias, a gente começou a entender a profundidade de um abraço, o potencial de um abraço que ultrapassa ou extravasa palavras, ou as acolhidas que palavras podem proporcionar. E fica a reflexão de quais são os abraços do nosso cotidiano que nós temos recebido e procurado também. Obrigado, Ronaldo. Frei Carlos. Então, eu tomo 3 frases da Bíblia. Nossa vocação é a santidade. Deus, no Antigo Testamento, no livro Levítico, também Deuteronômio, ele diz: sejam santos, porque eu, o vosso Pai Celeste, sou santo. Aí no Novo Testamento vem Mateus. Mateus vem do mundo judaico, do mundo da lei. Ele até era cobrador de impostos. E ele interpretou a santidade como perfeição, um pouco relacionado com a lei. Eles sejam perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mas aí vem Lucas, que vem do mundo pagão, bem sensível, ele, como é que eu vou dizer, ele conseguiu captar melhor o caminho da santidade quando ele diz: sejam misericordiosos como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Sejam compassivos como o vosso Pai Celeste é compassivo. Então, nossa referência é sempre o ser, o agir e o estilo de vida de Jesus, que nos mostra como é o Pai. Perfeito. Como é o Pai. Só para começar a semana, né? Frei Carlos, obrigada, viu? Um forte abraço. Eu agradeço. Obrigada, Ronaldo. Um abraço, até mais. Esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos aqui no facebook.com/rede